O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André; Tiago e João; Filipe e Bartolomeu; Mateus e Tomé; Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota; Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Prezados irmãos e irmãs, o evangelho que nós acabamos de ouvir vai nos contar um momento muito importante e fundamental da vida de Jesus, que é a oração. É muito interessante percebermos que em todas as passagens do evangelho, Jesus era um homem muito dedicado à oração. Ele buscava estar com o Pai. Mas Jesus também, ele tinha momentos para ensinar e formar os seus discípulos para o apostolado. E um terceiro aspecto em Jesus é que ele também procurava estar no meio das pessoas. Mas o fato de Jesus estar no meio das pessoas não era só para estar com o povo. Jesus tinha uma missão de estar com o povo para curá-los, para ensiná-los e para pregar sobre o reino de Deus. Aqui o texto do Evangelho ele vai girar em torno da escolha e do chamado dos discípulos. Mas como que Jesus fez para escolher 12? Será que Jesus ele foi passando pelas cidades e foi percebendo, este aqui tem muitos talentos, esse aqui é um grande profissional, esse aqui tem uma boa aparência? Não. Os critérios de Jesus para escolher e chamar os 12 foi o critério colocado em oração. Jesus, vai dizer o texto, foi à montanha para rezar. Todas as vezes que na Bíblia aparecer a figura da montanha ou do monte, significa na palavra de Deus o lugar de encontro com o Senhor, lugar de encontro com Deus. Então Jesus, quando ele ia orar ao Pai, ele subia para o monte, ele ia para a montanha, porque é um lugar silencioso, é um lugar mais afastado. Por isso que na Bíblia a montanha é o símbolo do lugar de encontro com Deus. O texto ele ressalta que Jesus passou a noite toda em oração. Preste atenção e grave isso. Jesus passou a noite toda em oração. Não foi algumas horas, não foi alguns minutos. Nosso Senhor passou a noite toda na presença do Pai, falando e escutando a voz do Pai. E em seguida, quando amanheceu, ele desce da montanha
escolhe e chama os 2 discípulos. Trazendo este evangelho para o nosso cotidiano, o que Jesus está querendo falar conosco? Jesus está falando, em primeiro lugar, sobre a importância da oração. Nós não podemos, de maneira alguma, enquanto cristãos, abandonar a vida de oração. E a oração aqui não pode ser entendida como exercícios espirituais, como práticas devocionais que a gente pratica. Isso também é uma forma de oração. E é muito interessante que o Catecismo da Igreja Católica, ele coloca para nós o que é oração e as formas de orar. E aqui a doutrina católica vai dizer que há diversas formas de orar. A oração vocal, que é aquela que eu expresso em palavras, a oração mental, onde eu oro com o meu pensamento, a oração que brota do coração, quando os meus sentimentos estão voltados para Jesus, a oração de clamor, de louvor. É o próprio Catecismo da Igreja Católica que nos apresenta as formas de oração. Mas, em primeiro lugar, o que deve ficar gravado na nossa mente, que a oração é uma aliança, é um pacto de amizade com Deus, onde eu preciso parar um momento do meu dia para falar com Jesus e também calar as vozes do meu interior para escutar Jesus. Será que nós, enquanto cristãos, a gente tem o costume de reservar um momento, um horário para a gente falar com Jesus e escutar o que Ele está querendo falar conosco? Jesus, ele fazia isso muito bem. Ele ia para um lugar separado, ele ficava sozinho, falando, escutando ao Pai, e depois Jesus, ele tomava as decisões que ele precisava tomar. E vocês e nós? Será que antes da gente tomar qualquer decisão na vida, ou fazer escolhas na nossa história, a gente para perguntar para Deus o que Ele quer? Qual que é a direção que a gente deve tomar? E aqui eu lanço dentro dessa homilia um conselho para vocês. Antes de tomar qualquer decisão na vida, vá perguntar para Deus. Vai se colocar e entrar em oração e dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual que é a direção que o Senhor quer que eu tome? Será que as escolhas que eu estou querendo fazer estão de acordo com o seu querer e com a sua vontade? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Todas as vezes que na vida a gente erra, é porque a gente às vezes fizemos escolhas erradas. Tomamos decisões precipitadas. O meu fundador, o Padre Gilberto Maria Defina, que está em processo de beatificação, quando ele estava vivo, ele sempre dizia para nós: no momento de tribulação e de tempestades na vida, não é hora de tomar nenhuma decisão. É hora de entrar em oração e esperar que aquela tempestade passa, para que depois sim, com calma, paciência, nós possamos buscar o discernimento de Deus. O que Ele quer que a gente faça? Pode prestar atenção. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, foi momentos que a gente mais erramos, que nós erramos. Quando a gente, na hora da tribulação, começa a fazer coisas precipitadamente, toma decisões que não precisariam ter tomado. É como o leite que foi derramado, não tem como recolher. Então, meu conselho para você hoje: busque na oração a resposta que você precisa. Busca na oração a força que você precisa para as batalhas da vida. Busque na oração o refúgio que o seu coração precisa. Busque na oração a cura que você necessita. O Evangelho vai dizer que quando Jesus desceu da montanha e parou no lugar plano, estavam ali grande multidão esperando para serem curadas de suas doenças.
Jesus, ele curou as pessoas depois que ele voltou da oração. Jesus, ele libertou os endemoniados depois que ele voltou da oração. Quer dizer, primeiro ele vai falar com Deus, com o Pai. Ele vai buscar em Deus a sabedoria para depois ele agir. É assim a vida do cristão. Primeiro oração e depois a ação. Coloque isso na sua vida. Estabeleça esta metodologia, esta meta na sua vida. Antes de tomar qualquer decisão, vá perguntar para Deus. Vá falar com Ele. Senhor, o que o Senhor quer de mim? E um outro erro que eu digo também, sempre quando eu aconselho as pessoas, é quando a gente toma as decisões por meio de conselhos e influências de quem não pode acrescentar nada na nossa vida. A primeira pessoa que a gente tem que primeiro partilhar é com Jesus. Vai para o sacrário, se coloque na presença de Jesus Eucarístico, pergunte para Ele e depois espere. Deus vai te dar uma resposta, Deus vai te dar um sinal. Eu desconheço na minha vida ministerial de alguém que se colocou em oração, perguntou para Deus e ficou sem resposta. Deus responde quando a gente fala com Ele. Deus, Ele dá sinal quando a gente pede um sinal. Aprenda hoje a valorizar a oração. Quem ora se torna amigo de Deus. Fecha teus olhos agora e faça a sua oração. Coloque para Deus o que hoje você precisa decidir na sua vida. Qual que é a escolha que você precisa hoje fazer na sua vida? Fale para Jesus. Pergunte para Ele o que Ele quer de você. Jesus quer falar. Ele quer mostrar para nós que Ele tem uma grande decisão e uma escolha melhor para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.